Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou continuar a resolver os problemas da seção 2.6. Na aula passada eu parei no problema 25. Então eu vou continuar aqui do problema 26. O problema 26 pede para encontrar o limite de cosseno de x quando x tende a mais infinito. Bom, essa função cosseno de x é uma função periódica e ela oscila entre menos 1 e mais 1. Ou seja, não importa o valor que a variável x assuma, o cosseno está entre menos 1 e 1. Isso significa que a função cosseno de x ela não converge para um certo valor quando x tender para mais infinito. Ela vai ficar simplesmente oscilando entre esses valores menos 1 e mais 1. Para mostrar isso, eu vou usar o gráfico da função cosseno de x. Então, fazendo o gráfico da função cosseno de x, a gente tem o seguinte. Eu vou fazer aqui x tender para mais infinito, ou seja, eu vou olhar aqui para x cada vez maior, e a gente vai observar que a função cosseno ela só se repete. Então ela fica se repetindo e ela fica oscilando entre menos 1 e mais 1. Não importa o quão grande é x, ela tem esse comportamento. Quando isso acontece, nós dizemos que essa função, no caso, ela tem um limite que é indefinido. Então esse limite aqui, ele é indefinido. Próximo problema é o problema 27. O problema 27 pede para encontrar o limite da raiz quadrada de x quando x tende a mais infinito. Eu vou analisar essa função, ou seja, f de x igual a raiz quadrada de x, dando valores de x cada vez maiores. Por exemplo, f de 1 é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. F para x igual a 4, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. F de 9, raiz quadrada de 9, que é igual a 3. F de 16, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Bom, à medida que x vai aumentando, a nossa f de x também vai aumentando. Ou seja, x tendendo para mais infinito, a gente tem que a f de x ela também tende para mais infinito. Então esse limite aqui é igual a mais infinito. Não existe nenhuma restrição para x maior que zero, por exemplo, ou seja, para x grande. Então, raiz quadrada de x tende a mais infinito, à medida que x tende a mais infinito. Ela tende mais devagar do que x, você pode observar, né? Para x igual a 16, a f ainda é 4. Mas essa tendência aqui é para mais infinito. O próximo problema é o problema 28. O problema 28 pede para encontrar o limite da raiz cúbica de x quando x tende a menos infinito. Da mesma forma que eu fiz para o problema 28, eu vou observar aqui qual é o comportamento dessa função quando eu atribuo valores para x tendendo a menos infinito. Vou começar aqui com x igual a menos 1, por exemplo. Então eu tenho raiz cúbica de menos 1, que é igual a menos 1. Para x igual a menos 8, tenho raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Para x igual a menos 64,
tenho raiz cúbica de menos 64, que é igual a menos 4. Então dá para notar que a nossa função f de x, à medida que x tende para menos infinito, ela também tende para menos infinito. Esse é o comportamento da f. Então esse limite aqui é igual a menos infinito. Para analisar isso, ou para verificar de fato, eu vou usar aqui o gráfico dessa função. Só editar aqui a função anterior. Então agora eu quero raiz cúbica. Ok. Deixa eu só centralizar aqui. Então está aqui o gráfico da f de x igual a raiz cúbica de x. O que interessa para a gente é para x tendendo a menos infinito. Então eu vou olhar aqui para o lado esquerdo aqui do gráfico. E a gente observa de fato que essa função ela vai tendendo a menos infinito à medida que x tende a menos infinito. Devagar, mas tende a menos infinito. Então, de fato, o limite vale menos infinito. O próximo problema é o problema 29. A 29 pede para encontrar limite de x menos raiz quadrada de x, quando x tende a mais infinito. Esse problema eu vou resolver ele simplesmente colocando em evidência x. Então fica limite de x multiplica 1 menos raiz quadrada de x sobre x, quando x tende a mais infinito. Lembrando que módulo de x é igual a x quando x é maior que zero. E que módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Então eu vou substituir x por raiz quadrada de x ao quadrado aqui no denominador. Então a gente vai ficar com limite de x que multiplica 1 menos raiz quadrada de x por raiz quadrada de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Isso daqui pode ser escrito como limite de x que multiplica 1 menos 1 por raiz quadrada de x. O que eu fiz aqui foi, já que eu tenho raiz quadrada de x e raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x por raiz quadrada de x ao quadrado pode ser escrito como raiz quadrada de x por x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 1 por x, que é igual a 1 por raiz quadrada de x. Então foi isso que eu fiz aqui para poder fazer com que esse termo se transforme neste. Feito isso, basta agora aplicar o limite. Quando x tende a mais infinito, 1 por raiz quadrada de x, isso daqui vai tender a zero. Mas em contrapartida, x aqui tende a mais infinito. Dentro desse colchetes aqui eu tenho 1. Então, consequentemente, esse limite vale mais infinito. Para verificar, eu vou plotar o gráfico dessa função. Então, plotando aqui o gráfico da função x menos raiz quadrada de x, nós temos o seguinte. O que interessa para a gente é quando x tende a mais infinito. Então, tem que observar o comportamento da função para x grande. Então, você pode observar pelo gráfico que para x grande, a nossa f de x ela vai ficando cada vez mais grande. Ou seja, para x tendendo a mais infinito, a f de x também tende a mais infinito. Então, de fato, o limite é igual a mais infinito.
Bom, eu espero que as resoluções tenham sido claras, que você tenha gostado. Obrigado por assistir e até a próxima aula.